Você falou 3 palavras-chave até agora para mim, eu acho que vão surgir outras, que são felicidade, consciência e inteligência. A inteligência a que você se refere é o que vem sendo chamado há alguns anos de inteligência emocional? Sim. É isso. Inteligência emocional é o guarda-chuva conceitual de um conjunto de competências para a vida, que inclui a inteligência interrelacional, que é como eu me relaciono com os outros, que é a inteligência social, né? A inteligência interna, como é que eu me relaciono comigo, que é a resiliência, o pensamento reflexivo e flexibilidade cognitiva. Ou seja, dentro desse guarda-chuva de inteligência emocional, nós deveríamos construir um conjunto de competências para a vida. Só como a gente inflou as competências intelectuais, a gente gasta horas e horas com nossas crianças e adolescentes ensinando coisas que agora os computadores farão melhor que a gente e não os ensinou a viver. A gente tem alunos que vão para o ensino médio, agora tem aula de manhã, de tarde, de sábado, é enlouquecedor, de coisas que basta fazer uma pergunta que está lá respondida no seu smartphone. É muito menos importante saber hoje em dia quais são as capitais dos países da América do Sul do que como é que eu suporto o fim do namoro. Como é que eu lido com uma pessoa que está fazendo que eu me sinto inferior na rede social por estar editando uma vida que nem existe? Como é que eu lido com o meu sentimento diante, por exemplo, da sensação de não pertencimento porque os pais não olham mais para mim no mundo em que cada um está no seu smartphone, aquele bicho que a gente tirou daqui perigoso. Então, assim, como é que eu faço tudo isso? Eu acredito que, basicamente, nós precisamos voltar para a ideia de que desenvolver essa inteligência para a vida é aquilo que a gente mais necessita. E, no fundo, é voltar ao que a gente foi um dia na Grécia Antiga, né? Mente sã, corpo sã. Havia um sentimento de educação sistêmica holística, mas que o positivismo separou e que agora a gente está voltando, até por necessidade de sobrevivência, porque por falta dessa inteligência, nós temos jovens que falam 2, 3 línguas, têm intercâmbio lá fora nos Estados Unidos, passam numa grande faculdade, fazem uma grande faculdade de negócios e atentam contra a vida por coisas que pareciam tão possíveis da nossa geração superar, como o fim do namoro, como alguém que não gostou de você e que a gente, faz parte, vamos para a próxima. As pessoas não têm competência de suportar a existência hoje em dia. Há uma fragilidade muito grande no ar. Você falou da escola. Você acha que as escolas estão ensinando errado? Por exemplo, a gente vê, como você falou, meus filhos estão numa escola que começa pouco antes, às 8 da manhã, e vai até às 4:30 da tarde. É excessivo. Eu acho. Eles não têm infância, eles não brincam, eles não têm ludicidade, eles não têm adolescência, porque tudo é... Mesmo se eles estão em espaços de convívio lá dentro? Mas acontece que tem que ter um espaço para o ócio, tem que brincar. Você subir em árvore? Muito. Pois é. E cair muito também. Pois é, e tá aqui, né? Essa geração não sobe em árvore. Eu não estou falando, né, nem só de as cidades são mais inseguras, eu não posso deixar meu filho na rua como a gente brincava na rua isso no passado. Isso já é um outro problema. Né? A gente sabe isso. Mas mesmo em cidades pequenas, em que nem tem essa insegurança, há um medo tão profundo que o menino não sobe mais nem em árvore. As pessoas não têm espaço para brincar, de construir seu próprio brinquedo, que a gente também fazia isso, construir o brinquedo. A experiência de construir era melhor do que o brinquedo em si. Você está me fazendo lembrar de uma história que você falou do jegue. Eu passava as férias em Brasília, na casa dos meus tios. E certa vez eu fui com meus amigos roubar o jegue da escola. Mas pra gente dar uma voltinha no jegue e depois devolver. Esse tipo de coisa é muito saudável. Pois é. E tocar cigarro e correr. E não é? Sair correndo, né? Mas as crianças não estão fazendo isso. Meus filhos não fazem isso. Não. Aliás, eles são muito certinhos, intelectualmente muito avançados. Eu até diria muito melhores do que eu era, eu acho. Na época deles. Mas eu não vejo esse lado. Pois é, mas eles têm um monte de conhecimento que não é o que suporta a vida. É o que garante talvez um bom emprego. E que emprego no mundo que a gente nem sabe que profissões continuarão existindo. Mas, e como é que eu lido com as dores? Como é que eu lido com as decepções? Como é que eu lido com a inveja? Eu acho que a escola tem que rever o currículo. Hoje já tem muitas escolas, tem até uma empresa chamada Educa, que leva educação socioemocional para escolas, muitas aqui de São Paulo, por exemplo. Mas é uma aula por semana, diante de não sei quantas aulas, começar de 8 às 4 da tarde, estudando um monte de coisa que você... Inclusive, às vezes nem vai usar, né? A gente estudou trigonometria, a gente não fez engenharia. Meu Deus do céu. Cosseno e cotangente. Rodrigo, pra quê? Né? E aí, por exemplo, você pega outros países, nessa mesma idade, eles estão aprendendo a cozinhar,
a consertar a encanação, a eletricidade, entende? Existe uma falta de praticidade muito grande na educação. Agora, não é culpa da escola especificamente. Tem um monte de gente que determina como isso é feito, a escola tem que seguir. Eu acho que é uma discussão muito maior, muito mais significativa. Certamente esse é a grande revolução de um país que se transforma. Eu estava fazendo uma palestra em Salvador com a secretária da Educação de Singapura, que, como Coreia do Sul, estava como o Brasil nos anos 70 e se transformou nesses países que são potências tecnológicas, e a grande transformação foi na educação, feita para ser planejada durante 4 gerações, porque você não disse isso agora e colhe daqui a 10 anos, é 40 anos para os resultados surgirem. Nós somos um país imediatista, em que ninguém tem projeto de país, tem projeto de governo, e aí a gente começa a ver que... Projeto de governo ainda é um sonho. E olha lá, sim, né? É só para projeto de poder, né? Então a gente fica... Eu acho até que diante de tudo que sabotam, né, o Brasil, a gente ainda é muito bom diante de tudo que poderia não funcionar. Existe ainda um povo que vai e faz, existe um funcionalismo público que, apesar de se bater muito nele, está ali fazendo tudo funcionar, a maior parte é comprometido. Tem algumas instituições muito eficientes. Exemplo, por exemplo, a Polícia Federal é muito Embrapa, eficiente. Que gerou essa revolução de tecnologia que botou a gente no panorama mundial do agrobusiness. Temos o IBGE. Tem muitas instituições. E muitos, não, eu tenho contato com profissionais, até porque a gente fala muito para as empresas e para os órgãos públicos, de vários setores. Às vezes você liga para Brasília, que acho que tem um monte de gente que está lá sem fazer nada. Às vezes você liga sexta-feira de 9 da noite, tem gente trabalhando. Não precisaria, mas tem um compromisso com o país, tem um sentimento de que eu sirvo a população brasileira que paga esses impostos. Tem muita gente que faz isso. É claro que o recorte que a gente faz é pega um ou outro que não vai e bota que esse representa o servidor. Não representa, sabe? Então, olhando para essa perspectiva, eu acho que seria interessante a gente entender que uma mudança educacional no Brasil seria, de fato, a gente ter uma educação em que a gente se concentrasse nas ciências básicas, como ciências para a vida, matemática, geografia, biologia e português, domínio de língua estrangeira, e desenvolver competências para a vida, competências emocionais. E aí, depois, o Lego vai se montando conforme a necessidade vai surgindo. Mas você oferece tanta peça e incapacidade de montar e desmontar, resiliência para poder... E o que é que eu faço agora que sumiu minha profissão? Como é que eu me reinvento? Sabe? Acho que se reinventar é a habilidade para o século da inteligência artificial. Você está falando de montar e desmontar nesse contexto de escola. Eu queria que você me ajudasse a desmontar um enigma. Tá. Então eu vou te colocar um vídeo para a gente tentar decifrar uma série que passou recentemente. Vamos ver um pedacinho. Bora. Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. Você não controla nada aqui! Olha pra mim! É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. Você assistiu essa série? Assisti, Rodrigo. Assistiu? Assisti toda ela e até porque trabalho com educação socioemocional e escuto, a gente hoje tem quase 250 mil alunos que usam o material da Educa. Também eu tenho testemunho de muitas escolas, de muitas coisas, de alunos que atentam contra a própria vida, que realmente conseguem, infelizmente, o resultado que é isso. Só para a gente se ater a esse vídeo primeiro, a esse trecho que a gente mostrou. De quem é a culpa? Não existe um culpado. Existe uma sociedade que um dia se sentirá tão culpada de entregar smartphone e rede social para os jovens como quem permite que um filho vá para a Cracolândia só. Para mim hoje, um dia a gente vai olhar para esse momento histórico. No mesmo nível de problema. A gente vai olhar para esse momento histórico e vai dizer assim, as pessoas deixaram os filhos serem destruídos pelas redes sociais e deram de presente. Eles deixaram os filhos ter celular e deixaram os filhos ter redes sociais, se expor no mundo do ódio.
As pessoas ignoravam, achando que os filhos estavam se distraindo, estavam sendo destruídos. Pais que achavam que eram modernos, diziam que davam privacidade, e no outro lado das redes sociais, o mundo, né, da criminalidade via como oportunidade o que os modernos chamavam como privacidade dos filhos. Quando você fala de destruição, você está falando só da criminalidade ou de tudo que acontece no cérebro Tudo que da criança? acontece, o algoritmo que é feito para gerar dependência psíquica, o nível de comparação avassalador que as redes sociais colocam na nossa vida, não é mais a vizinha ou o vizinho ou a prima, é o mundo todo. E não é a prima que eu estou vendo, é a prima numa foto editada com filtro. Entendeu? E por mais que eu saiba que aquilo é mentira, o meu cérebro compra como verdade. Em 14 minutos eu deixo de produzir substâncias que dão sensação de prazer e começa a explodir em cortisol. Esse é o tempo que se processa dentro do corpo. Se processa dentro do corpo 14 minutos de feed. Me explica melhor esse pedaço. Em 14 minutos o seu corpo deixa de produzir endorfina, substância que dá sensação de prazer, e explode cortisol, que dá o contrário disso. Você está neuroquimicamente deprimindo em 14 Então segundos. você estava feliz, pegou o telefone Acabou tua felicidade. em 14 minutos. É porque é o seguinte, por mais que você tenha uma vida incrível, vai ter tanta gente mais bonita e mais feliz que você, que sua vida vira uma droga. Rica e poderosa nem se fala. Não, então, muito bem. Mesmo que seja assim, alugando uma casa em Alphaville aqui para fazer de conta e vender curso para te dizer que você vai ter aquela vida ali. Isso está cheio. Muito cheio. E está entrando no desgaste que as pessoas já estão entendendo que não dá resultado e está começando a ter um rebote de tudo isso. Mas a gente vai olhar para isso, vai olhar para a indiferença governamental, vai olhar para as discussões que, como estão todas intoxicadas pelo vai e vem político, se interessar à esquerda, aí a pauta é defendida, se interessar à direita, aí a pauta é defendida, né? As pessoas estão preocupadas mais com suas narrativas do que com as pessoas. A gente vai olhar para os pais como irresponsáveis e que cometem o que eu chamo, e a palavra é forte, aborto afetivo, deixa nascer, mas não educa, não cuida, não desenvolve. A gente vai ver escolas que veem sintomas, mas ficam aí, não é comigo, porque um adolescente desse, você tem como perceber coisas que estão acontecendo, mas eu estou tão preocupado em colocar um outdoor que eu aprovo para o ITA e para a medicina na USP, que eu não estou preocupado se você está se ferrando no processo, né? É todo mundo querendo só lacrar ou a minha parte da história e ninguém se preocupando com ninguém. Tem um livro de um estudioso francês chamado Michel Demurger, que se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Acho que foi assim a tradução em português. Estamos criando cretinos digitais, nossos filhos, de quem permite dessa maneira? Há um tempo, sim. Inclusive nós temos, e é uma das coisas que ele fala no livro, é a primeira vez, desde que se inventou o teste de QI, que o teste de QI médio mundial começou a declinar a partir de 2017. Não é coincidência que nós temos uma epidemia de atentados contra a vida infanto-juvenil que não estava no radar 20 anos atrás, com o surgimento do smartphone e redes sociais.